O Marçal é uma coisa abjeta, é um criminoso, um marginal. É isso que ele é. Ele voltou a falar do assunto, disse que sua filha vai chorar 2 vezes. Eu nunca usei. E eu desafio o Pablo Marçal, que diz que tem prova, apresente agora. Apresente. Diz que tem vídeo, diz que tem lá, apresente. Sabe por que ele não vai apresentar? Atenção, Boulos desafia Pablo Marçal a apresentar provas do uso de drogas. Candidato, hoje o senhor fez um pronunciamento nas redes sociais e trouxe um mote para sua campanha dizendo que seus adversários, Ricardo Nunes e Pablo Marçal, eram as 2 faces do bolsonarismo na cidade. Só que nós estamos falando de um lado de um político que foi vereador, que é do MDB, que tem uma coligação de partidos. Do outro lado, de um outsider, que tem um partido que praticamente não tem representação no Congresso e cujo único mote de campanha é atacar os adversários. O senhor é uma das principais vítimas. Esse seu discurso está normalizando o Marçal? De jeito nenhum. Como não? O senhor está equiparando 2 políticos com trajetórias completamente diferentes. Eles têm perfis diferentes e trajetórias diferentes. O que não se pode também é normalizar o Ricardo Nunes. Eu acho que muitas vezes, quando se faz um abismo absoluto, você normaliza, por exemplo, um cidadão que disse que o 8 de janeiro não foi tentativa de golpe, como o Ricardo Nunes disse, que disse que o Bolsonaro acertou na pandemia, como ele disse num vídeo recente, um cidadão que botou um vice indicado pelo Bolsonaro, que acha que o morador da periferia tem que ser tratado diferente do que o morador dos Jardins. Eu não vou normalizar esse tipo de coisa. Mas tudo isso é comparável a um candidato que acusa o senhor sem provas de usar drogas, por exemplo? O Ricardo Nunes deu uma entrevista... Estamos falando do mesmo senso político? Me permite explicar. Acusações e fake news não são privilégios do bolsonarismo raiz. O Marçal é uma coisa abjeta, é um criminoso, um marginal. É isso que ele é. Então, a normalização do Marçal não partirá de mim jamais. É um criminoso com relações do seu círculo próximo. Alguns foram denunciados essa semana por trocar carro de luxo por cocaína. Outro, o presidente do partido dele, é confessamente ligado ao crime organizado. Ele próprio condenado por fraude bancária, por golpe contra aposentado, né? Então, uma pessoa que não tem escrúpulo, que inventa todo tipo de mentira. Eu fui o principal alvo dessas mentiras nos últimos 10 dias. Não partirá de mim a normalização. Agora, hoje nós temos 2 candidatos em São Paulo que representam o bolsonarismo. O Marçal representa esse suco puro da extrema-direita, de ódio, de mentira. O Ricardo Nunes é o candidato oficial do Bolsonaro e que fez, além de todos esses gestos verbais ao Bolsonaro que eu disse, por exemplo, ele mantinha até o ano passado um secretário de mudanças climáticas que era negacionista do aquecimento global. Mantinha até o ano passado sua vice como secretária. Pois bem, ela saiu exatamente porque ele se aproximou do Bolsonaro. Então, quando ele fechou com o Bolsonaro, foi quando a Marta saiu. Então, é disso que nós estamos tratando. Que as pesquisas só se me permite, Raquel, em relação ao crime, porque quando eu disse que são 2 faces da mesma moeda, são 2 faces da mesma moeda por serem bolsonaristas, por se articularem com esse campo político da extrema-direita. O Marçal inventou fake news e faz de um jeito mais histriônico, mais agressivo, mais violento. Mas o Ricardo Nunes, outro dia, deu uma entrevista em que, numa única frase, ele disse que eu era do Ramais, do Comando Vermelho e tomava a casa dos outros. Isso é fake news também, né? É com menos requinte de histriônico, mas é fake news. Nós não podemos normalizar esse tipo de coisa, só pelo fato dele ser do MDB, só pelo fato dele ter sido vereador. Em relação ao crime organizado, Raquel, olha, o Marçal, essas relações já começaram a aparecer, inclusive aparecendo de onde vem a fortuna dele, que era uma coisa meio mal explicada, parece que tem crime por trás dela. No caso do Ricardo Nunes, bom, o crime organizado entrou no sistema de transporte na cidade de São Paulo, não sou eu que estou dizendo, é GAECO, é Ministério Público, é Polícia Civil, milícia atuando dentro da Guarda Civil Metropolitana na Cracolândia, operação há 2 semanas. Então, eu acho que apesar de haver diferenças de estilo e de postura, existem muitas equivalências também que ninguém pode ignorar.
Muito bem. Candidato, boa noite. A rede social é uma realidade hoje na eleição. Agora há pouco o senhor fez um pronunciamento onde o senhor reconhece a força da direita nas redes sociais. O senhor diz que eles estão unidos e que eles também estão organizados. Essa é uma preocupação e continuo. O senhor fez um convite para um evento no final de semana em São Paulo. A esquerda não está muito presa a palanques e comícios e seriam formas ultrapassadas nessa política atual, nessa era da modernidade, da tecnologia, da rede social? Coutinho, a rede social, ela tem elementos importantes, ela permite uma comunicação mais direta, mais dinâmica. Eu mesmo utilizo. Na minha última campanha para prefeito, eu tinha 12 segundos na televisão e fui para o segundo turno na cidade de São Paulo. Sobretudo com uma atuação de rede social, mas conectada com a rua. Agora, a rede social não é uma panaceia que resolve tudo. Então, eu venho de uma atuação no movimento social. Eu aprendi que o olho no olho com as pessoas tem um peso tremendo. Parte do tipo de covardia que a gente tem vivido na política, de ataque, de baixaria, de fake news, tem a ver também com o uso do anonimato da rede social para poder dizer todo tipo de impropério e cometer crime, inclusive. É o que aconteceu. Eu tive 7 decisões favoráveis contra o Pablo Marçal na justiça agora, só nos últimos 10 dias. Ele teve que retirar os vídeos porque cometeu crime. Teve as redes sociais dele caçadas agora porque cometeu crime. Agora, eu acho que campanha também se faz a quente. Eu tenho ido todos os dias para a periferia, Coutinho. Todos os dias. Sábado participei de um comício enorme com o presidente Lula em São Miguel e outro no Campo Limpo, bairro onde eu moro. Nas últimas semanas fui para São Mateus, fui para a cidade de Tiradentes, fui para a cidade Ademar, fui para o Grajaú, fui para Parelheiros e vou seguir indo, porque essa conexão direta tem uma coisa de olho no olho que é insubstituível, que nenhuma rede toca. Eu acredito, não acho que isso é antiquado, não. Eu acho que política hoje se faz muito na rede, mas a rede é insuficiente. Candidato, aproveitando um pouco o gancho da tecnologia e o gancho da Raquel, na simulação do segundo turno da Atlas Intel, da pesquisa Atlas Intel, divulgada na semana passada, o senhor tem menos intenção de voto do que o Ricardo Nunes, 41% a 37%. Já contra o Pablo Marçal, o senhor teria uma ligeira vantagem, 38% a 35%. O senhor prefere polarizar com o Marçal no segundo turno? O senhor considera que isso, vendo essas diferenças que a gente estava falando sobre Marçal e Ricardo Nunes, prefere polarizar com o Marçal do que com o Ricardo Nunes, que tem um perfil mais moderado? Diogo, tem uma regra de ouro para quem quer ganhar uma eleição: não escolher adversário. Eu quero fazer a minha campanha para o povo de São Paulo, apresentando propostas para os vários segmentos da cidade de São Paulo, dialogar com a cidade como um todo, não para os meus adversários, né? Eu estou preocupado nesse momento em garantir que o debate público nessa eleição tenha um nível que se possa debater proposta, como eu tentei nos debates que eu fui, como no espaço que nós estamos aqui hoje, né? Agora, lamentavelmente, existe hoje uma ofensiva da extrema-direita. E vamos colocar aqui uma coisa, Diogo. Desde o começo do ano, eu dizia, a nossa campanha dizia, que essa eleição em São Paulo, ela ia ter 2 elementos. Um debate sobre a cidade, e eu me preparei para esse debate, né? Juntei um time de especialistas, trouxe a Marta, que foi uma grande prefeita, como vice, fui conhecer experiências e soluções globais em várias cidades do mundo, Paris, Xangai, Lisboa, Santiago, Bogotá, tudo quanto é canto. Trouxe ideias inovadoras, estudei cada contrato, cada linha, cada grande tema da cidade de São Paulo. Mas eu sempre alertei que essa eleição, pelo clima político que nós estamos, também seria uma eleição onde seria preciso fazer um enfrentamento à extrema-direita. Quando eu dizia isso há 6 meses, muitos diziam que eu estava querendo trazer a polarização nacional para São Paulo. Então, fica mais fácil disputar com o Pablo Marçal no segundo turno.
essa é a sua opinião. Não, eu estou perguntando. Eu te disse que eu não escolho adversário. Aliás, se dependesse da pesquisa da Datafolha hoje, o Ricardo Nunes nem estaria no segundo turno. Essa é uma discussão que vai depender do eleitor, das campanhas. Eu estou preocupado em apresentar o meu projeto para a cidade e, ao mesmo tempo, deixar claro que eu não vou permitir nem que uma extrema-direita que coma de garfo e faca, essa história da extrema-direita civilizada, do bolsonarismo moderado, não me convence, francamente, né? Defende os mesmos princípios, os mesmos valores, leva para o mesmo lugar. Eu não vou permitir que essa turma continue governando São Paulo. Aliás, aliada do crime muitas vezes, e nem vou permitir que um bandido vigarista como Pablo Marçal chegue perto da prefeitura. Esse é um elemento da nossa campanha. Nós vamos fazer um embate com a extrema-direita, ao mesmo tempo, e, sobretudo, apresentar projeto para a cidade, que é o que eu estou tentando fazer desde o início dessa eleição. Zanini. Boa noite, candidato, tudo bem? Boa noite. O senhor, desde que entrou na política institucional, digamos assim, o senhor tem feito acenos ao centro, alguma moderação na imagem, alguma moderação no discurso. E eu me pergunto se em alguns momentos isso não pode parecer um pouco artificial. Vou dar um exemplo. O senhor, no dia 9 de agosto, o senhor deu uma entrevista para um pastor, uma rádio de um pastor aqui em São Paulo, dizendo que o senhor é contra a legalização das drogas. E existem diversas declarações do senhor no passado em que o senhor defende a descriminalização das drogas e até a legalização da maconha. Pergunto para o senhor, por que essa mudança de posição justo agora e se isso não pode parecer oportunismo eleitoral nesse momento? Zanini, a posição que eu defendo em relação a esse tema é que se separe traficante de usuário. E, portanto, a descriminalização do usuário. É o que o STF já definiu. Aliás, numa ação impetrada, inclusive, pelo meu partido. Você separe, porque se você tratar da mesma forma, né, um cara que trafica droga de alguém que usa, esse cara que usa vai ser preso e vai sair de lá traficando, porque cadeia no Brasil hoje é a escola do crime. O STF já definiu por separar traficante de usuário. Essa é a minha posição. Agora, às vezes eu ouço gente dizendo, pô, o Boulos mudou, não é mais o Boulos do movimento social e tal. Eu te digo uma coisa, o que me levou há 20 e tantos anos a entrar no movimento de luta por moradia é a mesma indignação que me move hoje a ser candidato a prefeito de São Paulo. A não aceitar injustiça e desigualdade como algo natural, a entender que política não deve ser instrumento para ganhar dinheiro, não deve ser instrumento para manter privilégio, mas política tem que ser um instrumento para mudar a vida das pessoas, para mudar a sociedade. O que eu acreditava no movimento, eu sigo acreditando hoje. O que mudou, e aí de fato as pessoas, né, isso faz 20 anos, 15 anos, o que mudou foi o seguinte, é você ver as formas. Eu, quando moleque, eu tinha uma visão até de falar, porra, acho que política institucional não muda, é tudo igual. Tudo... E depois eu fui percebendo, atuando no movimento social, que não tem outro caminho senão você também mudar a política por dentro. E é o que eu estou buscando fazer. E aí você percebe o seguinte, candidato, quando você reagia, tinha uma injustiça. Às vezes eu ia reagir no ímpeto, na raiva. Hoje eu percebi que essa não é a melhor reação. Só para esclarecer esse ponto, só para não deixar dúvida, candidato, desculpe interrompê-lo, o senhor continua sendo favorável à legalização das drogas ou da maconha, por exemplo? Não, eu te disse de maneira muito clara, eu sou favorável à diferenciação entre usuário e traficante. Descriminalização, então. Entre usuário e traficante. Não coloque essa palavra na minha boca, porque depois, inclusive, nesses tempos, vai ser utilizada como fake news contra mim. Não ficou claro ainda essa descriminalização. Porra, leia a decisão do STF, é aquilo que eu defendo. Né? Candidato, usuário tem que ser tratado de uma forma, usuário tem que ser tratado de uma forma e traficante de outra.
Candidato, deixa eu emendar uma pergunta do Zanin. Se essa sua mudança de postura não tem um motivo mais pragmático, o senhor tem a rejeição mais alta entre todos os candidatos. Segundo o último Datafolha, dá 37%. A Tabata Amaral tem feito vídeos muito fortes denunciando o envolvimento do Pablo Marçal com o PCC, o suposto envolvimento onde ela aponta ali. E o senhor tem sido criticado pela militância da esquerda de falta de agressividade. Está valendo a pena se poupar neste momento? Tem coisas que são curiosas, né, Raquel? Quando eu tenho uma postura mais firme e ofensiva, me chamam de radical. Quando eu tenho uma postura mais ponderada, me criticam por falta de agressividade. É o dilema da política. É aquele velho ditado: cara, eu ganho, coroa, você perde. Não tem saída. Eu não vou por esse caminho. Veja... Desculpa, achei que o senhor tinha encerrado. Não. Eu acho que é o seguinte. Você falou sobre rejeição. Vamos pegar a eleição de 2 anos atrás. Achar que rejeição baixa é sinônimo de potencial eleitoral e rejeição alta é sinônimo de derrota, é não ver as eleições polarizadas que a gente tem tido no mundo todo. A rejeição do Lula há 2 anos era de 45% à véspera da eleição. Ele ganhou a eleição. Certo. Era quase 15 pontos a mais que a minha hoje. A rejeição mais baixa era da Tebet, e ela fez 5%. Então, eleição polarizada é eleição que envolve rejeição, certo, envolve posicionamento, e eu sempre tive lado, sempre tive firmeza para defender o que eu acredito, e isso também atrai tanto quem gosta como quem não gosta. O senhor se emocionou outro dia numa entrevista e disse que sua filha tinha chegado chorando da escola porque tinha sofrido bullying por conta das acusações, sem qualquer prova, que o Marçal fez de uso de drogas. Hoje, numa entrevista, ele voltou a falar do assunto, disse que sua filha vai chorar 2 vezes. O senhor é vítima aqui nessa história, para deixar bem claro isso, né? O senhor está sendo acusado sem prova nenhuma. Mas eu queria saber se o senhor se arrepende de ter trazido o episódio da sua filha a público e agora ver escrito "Filha do Boulos chorou" em todas as manchetes. Olha, primeiro eu acho que é importante dizer uma coisa, Raquel. Eu nunca usei, e eu desafio o Pablo Marçal, que diz que tem prova, apresente agora. Apresente. Diz que tem vídeo, diz que tem lá, apresente. Sabe por que ele não vai apresentar? Porque é uma mentira abjeta que ele criou. Quando eu trouxe essas questões, Raquel, quando eu trouxe isso, foi para as pessoas entenderem a minha reação num debate, né? Que eu fui questionado na entrevista como eu reagi no debate. Eu falei, olha, pense como cada um reagiria. O cara tinha me acusado de maneira absurda, mentirosa, de usar droga. A minha filha, não foi nem na escola que recebeu, viam na rede social, mas vira comentário. Minha filha chega, chora. Como que fica? Sabe, olha o nível que chega, olha o esgoto que chega. Foi nesse contexto que eu mencionei as minhas filhas. Eu disse uma vez, eu estou há mais de 20 anos na vida política, antes no movimento social, não na política. A única vez, Raquel, que eu pensei em desistir foi em 2018, aí sim, quando minhas filhas chegaram da escola chorando, e elas eram muito crianças, hoje elas têm 14, a Laurinha, que é a mais nova, completa 13 amanhã. Um beijo, filha, parabéns. Elas tinham na época, faz 6 anos, 8 e 7. E elas chegaram em casa chorando porque na escola falaram que o pai delas tomava a casa dos outros e era bandido. Foi a única vez que eu cogitei desistir do caminho que eu escolhi para minha vida. Porque eu tenho casca, Raquel. Eu não recuo. Se vier, vem com as mentiras, vou enfrentar. Não tenho medo. Estou tendo, inclusive, que usar carro blindado pelas ameaças que estou recebendo e que a Polícia Federal está investigando. Agora, quando mexe com a sua família, com quem você mais ama na vida, com criança, aí te faz, às vezes,
perder um pouco Certo. o prumo. Débora, Mas, para o... enfim, eu vou lidar. Já percebi que nós estamos lidando com um bandido, um criminoso, e é assim que eu vou tratar ele até o fim dessa eleição. Débora, para a Vou última do derrotá-lo. programa.